Sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Apenas um Lacan latino-americano. Aqui a gente está fazendo uma análise em conjunto do seminário 16 do Lacan, e para quem quiser aprender mais de uma análise lacaniana de discurso, ou como essa proposta de análise lacaniana de discurso se torna uma proposta clínica e quais seriam os benefícios dela para formas de terapia que se aplica clinicamente, sigam o canal, se inscrevam, curtam o vídeo e me ajudem a impulsionar o canal e não ficar falando com as paredes. No capítulo 12, que a gente vai ler hoje do seminário 16, que a gente vai comentar do seminário 16, eu apelidei esse capítulo 12 de Ética, Significante e Psicanálise, que são os três temas que o Lacan vai tratar aí no capítulo 12, e a gente vai acompanhando o que o Lacan traz nesse capítulo para seguir no projeto de extrair uma teoria geral de uma análise lacaniana de discurso que se aplica na clínica, né? O Lacan ele abre o capítulo dizendo sobre o texto do Foucault, o que é um autor que o Foucault tinha acabado de publicar, né? Eu fui lá ler o texto do Foucault para tentar entender por que o Lacan citou esse texto do Foucault, né? E nesse texto do Foucault, o Foucault faz um comentário sobre a própria psicanálise e a obra do Freud. Ele vai falar nesse o que é um autor, que Freud é um autor muito específico, que só teria ele e Marx nessa categoria de discurso que o Foucault está chamando, porque tanto Freud quanto Marx são inventores de discursividade. E inventores de discursividade teria uma característica especial, que a obra original ela vai sendo sempre reconstruída pelos teóricos subsequentes, e nessa reconstrução que os teóricos vão fazendo, vão se também reinventando novas origens. Então, por exemplo, Freud fez a teoria dele, a partir da qual teve os desenvolvimentos da Melanie Klein, e a Melanie Klein, além de ela produzir uma nova aba dessa teoria, ela também vai reconstruindo o sentido do que Freud quis dizer. Lacan faz muito isso também, né? Lacan não só dá uma continuidade à teoria psicanalítica, trazendo novos elementos, mas ele também subverte os sentidos da teoria psicanalítica e subverte o próprio Freud. É como se o Lacan inventasse um novo Freud na medida que ele vai explicando a psicanálise. E isso é uma característica que para o Foucault faria parte desse tipo de discurso, desse tipo de autor, que são os inventores de discursividade. E é uma temática que o Lacan gosta muito, porque dá exatamente o sentido que o Lacan sempre quis dar para o retorno a Freud, como ele nomeia a própria obra, né? O Lacan diz que ele faz uma obra como um retorno a Freud, mas entender o que quer dizer esse retorno é importante para entender o Lacan. Tem muita gente que diz que o Lacan, enquanto retorno a Freud, ele tenta fazer com que a psicanálise consiga retomar e conservar aquilo de mais especial que o Freud quis dizer. Mas eu entendo que não é esse o sentido que o próprio Lacan dá para esse retorno a Freud. O sentido que o Lacan dá para o retorno a Freud é que ele retorna no sentido de alguém que vai transformar as bases conceituais de Freud, transformar o Freud da origem para dar surgimento a uma nova teoria psicanalítica. Então é um retorno que subverte, de uma forma muito parecida com o que o Foucault produz no texto. Daí o Lacan abrindo com esse elogio ao Foucault, né? Depois disso, o Lacan começa a falar da ética da psicanálise, o que ele tinha desenvolvido no seminário 7, mas ele fala que tanto ele vai dar uma continuidade como uma certa evolução daquilo que ele tinha proposto no seminário 7. E ele começa falando sobre a ética da psicanálise, exatamente isso. A ética da psicanálise é maior que a ética do psicanalista. Ou seja, ele não só está falando da ética do dia a dia da clínica, como o psicanalista deve se comportar eticamente. Ele está falando que a psicanálise vai falar algo de profundo sobre o próprio sentido da ética. A psicanálise vai transformar para ela mesma o sentido do que seria ética. E o Lacan fala isso. O centro da ética é o real. Real é um conceito sempre difícil de entender no Lacan, né? Mas o centro da ética teria relação com esse real. E vamos entender aqui o real como efeito de um simbólico, como produto do simbólico, como produzido pela cadeia simbólica,
mas o real que vai colocar um certo impossível nessa cadeia simbólica. Então, real como que torna impossível um discurso que seja todo consistente e incompleto. A gente já tem vários vídeos aqui no canal sobre isso, né, que o Lacan já falou bastante disso nesse seminário. O que o Lacan chama de real, a partir das articulações que ele vai fazendo com a matemática, com Frege, com Russell, com Gödel, é propor que o real ele seria como um limite do simbólico produzido pelo próprio simbólico. Ou seja, o real seria aquilo que diria que não há discurso que seja todo consistente e completo. Ou seja, discurso sempre tem as suas incompletudes, as suas contradições, os seus embates, as suas diferenças, as suas concorrências. O que isso falaria sobre a ética, então, né? Se o centro da ética é o real? Me parece que o que Lacan está propondo é que é impossível alcançar a moral como um discurso sobre a moral que fosse efetivamente consistente, perfeito, completo. O que Lacan está propondo é que a moral, ela mesma, ela é sempre contingente, convencional, histórica, arbitrária. E daí o Lacan vai falar que a verdade tem uma estrutura de ficção, né? A verdade tem uma estrutura de ficção porque ela sempre se coloca nessas diversidades, digamos assim, nessas perspectivas. Cada época vai dando um sentido sobre o que é certo e errado, que se baseia em nada além de convenções. Porque não há outra coisa para se basear no mundo, já que o Lacan ele rompe completamente com o sentido do que seria natureza humana ou necessidade humana que uma moral poderia se apoiar, ou essência humana. O conceito de real ele também é profundamente anti-ontológico no Lacan, e nesse sentido ele romperia com a possibilidade de um conceito de moral que fosse mais do que uma pura convenção, que fosse mais do que efeito arbitrário de articulação significante. E daí o Lacan cita essa frase do Pascal, que diz basicamente o que ele entende sobre moral, né? Verdade do lado de cá dos Pirineus, erro do lado de lá dos Pirineus. Ou seja, que a verdade, a moralidade, ela sempre tem uma característica muito convencional, contingencial, local, e que essa moralidade, em oposição a outra, ela não tem mais consistência, nem menos consistência do que nenhuma outra. As morais, então, seriam arbitrárias. E daí o Lacan segue o capítulo dizendo: vou apresentar o problema da ética a partir da sua mudança radical mediante o acontecimento da função do inconsciente. Basicamente, ele vai seguir desenvolvendo essa ideia, né? O inconsciente, a psicanálise, elas transformam a ética, elas trazem um problema central. O Lacan já formulava nessa ideia de uma ética que não tem como ser consistente, ter garantia, ter completude. Ser uma ética que não é nada além de uma convenção momentânea. Daí o Lacan dá um salto, né, para falar sobre esse acontecimento da psicanálise. Como isso surgiu, o que isso produziu quanto ao sentido da ética. O Lacan vai lá no Freud, no princípio do prazer, no projeto. Então parece que é um salto meio dadaísta do Lacan. Por que será que ele vai falar sobre esse trem, né? Mas vamos tentar acompanhar que ele vai voltar para o tema da ética. Então ele começa a falar sobre Freud, o princípio do prazer em Freud e o projeto para uma psicanálise científica, né? Para uma psicologia científica do Freud. Daí ele vai falar que o princípio do prazer leva à alucinação, disse Freud. E essa alucinação está oposta à realidade. E por que será que o Lacan está retomando isso então, né? O Lacan, e daí é um Lacan lendo Freud, Lacan fazendo um Freud lacaniano, vai dizer que no projeto ali do Freud, o sistema psi, ele é um sistema fechado que tem as suas próprias leis, aberrante ao sistema orgânico e à realidade em si. Então ele está falando que isso que a gente chama de psiquismo, isso que o Freud chamava de psiquismo, ele é um sistema por si só, não dá para se entender ele como uma continuidade de algo orgânico ou uma continuidade da realidade. O psíquico cria um mundo próprio, paralelo, que não responde nem às regras da natureza, nem às regras da realidade. E o que seria esse psíquico, né? Tem algo a ver aí com a alucinação.
A alucinação, Lacan vai falar que o Freud não está usando no sentido das formações psicóticas, né? Mas é mais no sentido do sonho. O que ele produz, o sonho, enquanto função do inconsciente. E daí o Lacan basicamente vai interpretar que a alucinação seria uma interpretação selvagem. Uma interpretação selvagem quer dizer uma articulação significante que produz um efeito de sentido. Lacan, então, está fazendo essa volta para dizer que aquilo que o Freud estava falando de psi, desde lá do início, de psiquismo, desde lá do início da obra dele, tem uma ruptura radical com o orgânico e com a realidade. E funciona como uma cadeia de sentidos, que enquanto sistema é um sistema fechado, que funciona a partir dele mesmo. Não funciona a partir da relação dele com o biológico e a realidade. Funciona nele mesmo. É um sistema, uma estrutura de linguagem, psiquismo. Isso é muito Lacan, falando um Freud lacaniano, né? Fazendo Freud falar lacanês. E daí ele coloca essa citação aqui que vai ser importante para a gente voltar lá para o problema da ética, né? Trata-se do questionamento radical de qualquer efeito de representação, do desaparecimento de qualquer conivência com a representação, do que acontece com o representado como tal. Ou seja, Lacan está falando que Freud está pensando, isso é muito mais Lacan do que Freud, novamente, está pensando esse sistema psi como uma estrutura de linguagem cujo o sentido dessa estrutura de linguagem é que ela é pura articulação entre significantes. Pura articulação de significantes que rompe completamente, absolutamente, qualquer relação com o real em si, com uma ideia de representação. A linguagem, Freud é uma teoria da representação, né? Para o Lacan, ela é completamente oposta a uma teoria da representação, porque não há nada real que é representado. A linguagem funciona enquanto articulação de significante, na qual a palavra só faz referência à própria palavra. E o Lacan vai falar que o que Freud chama de a rede neuronal no projeto para uma psicologia científica, no fundo, diz respeito à cadeia significante. Ele estava querendo abordar como palavras criam redes. E como o que ele mais tinha próximo a isso, para dar sentido ao que ele estava querendo falar, era a descoberta do neurônio, com seus intrincamentos, com a sua cadeia, o Freud toma uma metáfora biológica, porque é a metáfora que veio à mão dele, para expressar o que ele estava realmente procurando, entender como uma rede de significantes, uma rede de sentido funciona. É uma interpretação do Lacan, né? E o Lacan vai, inclusive, dizer que a gente não precisa mais disso exatamente por sermos estruturalistas. A gente pode abandonar essa referência orgânica do Freud, do neurônio, porque a gente tem estrutura de linguagem que é muito mais útil para substituir ela. Então, novamente, o retorno a Freud, a ruptura de paradigmas freudianos. E vamos lá para a citação do Lacan. Aquilo de que se trata para nós, faz muito tempo que já não nos é possível identificá-lo com esses encaminhamentos freudianos, esses deslocamentos, essas transferências de energias feitas ao longo da trama neuronal e que situamos por outros meios que não esses físicos. Ou seja, novamente, Lacan está substituindo a rede neuronal do Freud, que não tem mais um substrato epistemológico útil para o Lacan, pela estrutura de significante do estruturalismo, né? A gente não precisa mais dessa referência ao orgânico, ao físico, à trama neuronal, diz Lacan. Substituímos ela pela estrutura. E Lacan volta para o tema da ética, né? Então depois a gente vai entender por que ele deu esse salto. Porque ele precisava falar que na descoberta da psicanálise estava se descobrindo o significante em seu funcionamento como rede. E a ruptura ontológica que isso produzia é a ruptura com um sentido de real, de essência e de natureza. E daí Lacan volta para falar da ética. Ética e a crítica à identidade como efeito da teoria do significante. Nada fundamenta a função do significante senão ele ser uma diferença absoluta. Então Lacan está falando que o essencial da descoberta da psicanálise é entender a rede de significantes, e a rede de significantes no Lacan, ela é um conceito ontológico por excelência.
Um significante não tem nada interno a ele que o define. Ele só pode ser definido por não ser todos os outros da cadeia. Então, ele não tem absolutamente nada interno, assim como o ser humano não tem nada interno. A única natureza humana é não haver uma natureza humana, diria o Safatli, né? Então, a teoria do significante do Lacan serve para o Lacan dizer não há natureza humana, o que também vai dar na ideia da ética, né? Não poderá haver também nenhuma ética que não seja nada além de uma convenção produzida por uma articulação significante que não tem relação alguma com a essência humana, porque não há essência humana por efeito mesmo do ser humano estar vivendo numa estrutura de linguagem. Depois dessa volta, o Lacan vai interpretar um sonho, né? Retomando ali a ideia, né, que o importante da descoberta freudiana seria o entendimento desse sistema psíquico como uma rede de linguagem, e essa rede de linguagem funciona por si só, funciona em si só, sem referência a um real externo, a um orgânico, não é evolutiva de nada, ela é uma rede que tem o seu sistema interno e fechado funcionando. E daí o Lacan vai interpretar sonhos a partir disso, né? O sonho é aquilo que o Freud queria dizer com a alucinação no projeto científico, e essa alucinação ou esse sonho não são nada além de articulação de significantes. Assim como tudo que rege nosso pensamento, nossa relação com o mundo. E daí o Lacan cita, né? Tudo em nossa maneira de abordar os sonhos indica que aquilo de que se trata são frases. O sonho é uma interpretação selvagem. O que quer dizer que o sonho é uma interpretação selvagem? Quer dizer que dentro do sonho se produziu uma série de articulações significantes, um tanto dadaístas, como os sonhos são, mas essas articulações significantes vão produzindo um sentido, vão produzindo efeitos de sentido. Então o sonho é como embaralhar um monte de significante que, ao se articular, produzem efeito de sentido. É isso que o Lacan está chamando de alucinação ou de sonho a partir lá do projeto da psicologia científica do Freud, né? E o que é uma análise? É substituir essa interpretação selvagem do sonho por nossa interpretação ponderada. Então, uma análise de um sonho, ou uma análise de qualquer discurso, ela refaz a articulação significante e percebe a mensagem que brota, que se produz a partir de entender aquelas articulações significantes. Os significantes estão lá um tanto jogados, o analista trabalha a partir de entender o sentido que as articulações entre eles produzem. E nessa articulação significante, o desejo. O que será que o Lacan quer dizer com um desejo nesse sentido, né? O desejo encarnado no sonho a partir das articulações significantes. Então, Lacan traz um exemplo para dizer o que ele quer dizer com desejo. O sonho que ele traz como exemplo é o sonho do pai. Não vês que estou queimando? É o nome que o Lacan dá para esse sonho, né? Pai, não vês que estou queimando. Esse sonho é um sonho que o Freud analisou, né? Qual tinha um senhor dormindo num quarto, e no quarto do lado, seu filho já morto dormia, estava sendo velado, né? E cai uma vela e começa a pegar fogo nesse quarto. E o pai sonha com o filho dele, dizendo para ele no sonho que ele estava queimando. Pai, não vê que eu estou queimando? Esse filho que já estava morto e na vida real estava no quarto vizinho, né? No quarto vizinho onde alguém tinha derrubado uma vela na realidade. Então, o pai produz esse sonho. Pai, não vês que estou queimando? Uma mensagem do filho dele para ele, né? Então vamos ver os direcionamentos que o Lacan dá de como que a gente deve e como a gente não deve interpretar um sonho, que isso vai ajudar a gente a entender uma teoria do inconsciente do Lacan, né? Quando interpretamos um sonho, o que nos orienta não é o que quer dizer isso. Ou seja, o sonho não é a decifração de uma charada. Lacan está dizendo, então, não tenta interpretar sonho como uma charada, onde cada elemento a gente tenta entender um sentido a partir de uma intuição. Caveira quer dizer morte. Morte quer dizer não sei lá o que, fim. Não façam isso. Não tentem partir de um sentido de
uma decifração de cada um dos elementos do sonho. Também não faça o seguinte, nem tampouco o que ele quer para dizer isso. Quando interpretamos um sonho, o que nos orienta não é o que ele quer para dizer isso. Ou seja, Lacan está dizendo que o sonho não é produto de uma vontade individual do sonhador. Desejo não é uma vontade individual do sonhador. A gente não interpreta um sonho tentando entender o que o sonhador, nosso analisante, quer dizer com aquilo. Qual que era a vontade daquele analisante. O sonho não tem nada a ver com isso como uma vontade individual reprimida. Tá? E uma crítica muito clara ao Freud. Desejo não é isso, Lacan diz. E daí o Lacan vem colocar uma afirmativamente, né? O que é que, ao dizer isso quer, isso não sabe o que isso quer, aparentemente. O que é que, ao dizer isso quer, isso não sabe o que isso quer, aparentemente. Então, o que é um sonho? Um isso que diz sem saber. Há uma mensagem, um algo que diz, há um algo se dizendo no sonho, mas isso não sabe o que está dizendo e nem quer dizer algo exatamente. Isso quer, é o que produz o sonho. O que é isso? Um discurso que atravessa o sujeito e produz certa articulação significante e certo sentido, como ideias se pensando sozinhas. Isso não sabe o que quer, não é a vontade de um indivíduo, não é o desejo do filho. Então, retomando isso aí, né? Lacan está dizendo como não interpretar um sonho. Não tente interpretar o sonho como uma charada, tentando encontrar o sentido daquilo. Também não tente encontrar o sonho como efeito de uma vontade individual reprimida. Tente entender no sonho que aquilo é como uma linguagem que está dizendo algo. Mas essa linguagem que está dizendo algo não sabe o que está dizendo. É como uma articulação maluca. E essa linguagem que está dizendo algo, ela não tem nenhuma vontade em si. Ela é pura linguagem se falando sozinho. O Lacan tem muito dessa ideia, né? De que o psiquismo, algumas vezes, nisso que foi chamado de inconsciente, funciona como se a linguagem estivesse se pensando sozinhas. Ideias estivessem se pensando sozinhas ao se articular na nossa cabeça enquanto a gente dorme. Então isso não tem nenhuma vontade em si, isso não tem nada a ver com o campo da vontade. Isso também não tem um saber já produzido previamente. Isso produzirá um saber através de um trabalho de interpretação. E é isso que o Lacan chama de isso, que é um termo que ele pega do Freud e ele transforma completamente. O isso do Lacan seria como essa linguagem funcionando sozinha, sem saber exatamente o que ela diz e sem ter uma vontade de dizer algo exatamente. É só uma articulação significante, como articulações significantes que se produzem por elas mesmas. Daí eu chamei isso, né, de um discurso anônimo e autônomo. Olha que coisa louca, o Lacan está propondo como se discursos não precisassem da gente para pensar. Eles conseguem se pensar de forma autônomas e anônimas, nos enviando mensagens. Como se uma ideia, um discurso se pensasse sozinho através daquele sonho do pai. Desejo, então, é desejo desse discurso. O desejo é do outro. É o discurso, o outro que deseja. Então, Lacan retoma o conceito de desejo. Né? O que o Lacan quer dizer com desejo? Não uma vontade individual, mas um sentido que acaba se produzindo por essa linguagem que está como que se pensando sozinha, se articulando sozinha no sonho. O desejo, então, é dessa linguagem. É essa linguagem que está produzindo um discurso mesmo sem saber o que está produzindo exatamente. Não é exatamente uma vontade reprimida do sonhador. Parece meio dataísta isso, mas vai produzindo um sentido do inconsciente lacaniano que não é um inconsciente reprimido freudiano. E daí o Lacan volta a citar o sonho, né, para dizer mais ou menos como ele interpretaria. É um desejo que incendeia o filho. Não é do filho, esse desejo. É do discurso. Porém, no campo do outro. O desejo provém do outro. No campo daquele a quem se dirige o pai. Esse discurso da culpa lança uma mensagem ao pai. Então, entre parênteses foi o que eu falei, né? E
como uma forma de tradução da ideia do Lacan. Vou ler só o Lacan falando agora. É um desejo que incendeia o filho. No sonho do pai, não vê que eu estou queimando. Porém, no campo do outro. No campo daquele a quem se dirige o pai. O pai que sempre dorme. Então, o que o Lacan está falando, que o sonho no qual o sonhador, né, sonha que seu filho queimando diz, pai, não vê que eu estou queimando? Esse sonho não é nem produto de uma vontade do pai em si, em carne e osso, nem produto de uma vontade do filho em si, em carne e osso. Mas que aquele pai sonhador, ele está sendo atravessado por um discurso. E curiosamente esse discurso é que tem o desejo. E o que seria o desejo desse discurso? Parece que é um discurso que, nas suas articulações, está propondo que o pai é culpado por ter deixado o filho morrer. Então é como que um sonho de culpa. É como um sonho de culpa, digamos assim, um discurso de como um pai deveria agir, se representar no mundo. Esse discurso propõe que o pai deveria agir como um protetor, e por ele ter permitido que o filho dele morresse, esse pai não cumpriu o papel dele. Então ele é um sonho de culpa, mas não é exatamente o pai que está se autoculpando, ele está sendo atravessado por ideias que estão se produzindo no sonho dele, e essas ideias o culpam como um pai que falhou em salvar o filho. É uma brisa, mas é exatamente como o Lacan funciona. É como se o Lacan estivesse pensando discursos que não precisam de sujeitos, não precisam de indivíduos para se falarem e para falar para a gente. Esse discurso ele não sabe exatamente o que ele diz, ele é pura articulação significante, mas através de um trabalho de análise dá para entender de onde ele vem e o que ele disse no sonho que produziu. E daí depois dessa volta, no subcapítulo ponto 2, Lacan vai dar uma viajada no que seria saber e verdade, continuando a desenvolver a dialética de saber e verdade que a gente encontra nesse seminário, né? Primeiro, Lacan volta nas fórmulas de Fibonacci em como eles a apresentavam, né? O que a gente vê nesse esqueminha aqui, ó, isso aqui, A sobre 1 menos A igual a 1 sobre A, que é igual a 1 mais A, é uma transformação das fórmulas possíveis de Fibonacci, né? E o Lacan ele fica brincando de transformar Fibonacci a partir dos numerozinhos dos algoritmos dele mesmo, né? Então ele vai substituir agora o A por saber e o 1 como o conceito de grande outro da verdade que não sabe de si. Então tem essa fórmula de Fibonacci, só que o Lacan substitui A por saber, substitui 1 por verdade. Esse outro da verdade que não sabe de si. E daí isso cospe esse esqueminha aqui, né? Saber sobre verdade menos saber é igual a verdade sobre saber, que é igual a verdade com um saber a mais. Como se ele tivesse substituído essas letrinhas aqui por outras letrinhas. E o Lacan vai dizer que esse saber, que é saber sobre a verdade desprovida de um saber, o nome disso aqui é a psicanálise. A psicanálise é o saber. Entenda, a psicanálise é um saber, é um campo de saber, né? Que ela interroga o quê? Uma verdade que não sabe de si mesma. Esse é o nome do inconsciente para o Lacan. Se a psicanálise é um saber sobre o inconsciente é uma verdade que não sabe de si mesma. Então, no andar de baixo aqui, a gente poderia traduzir isso aqui, verdade menos saber, de inconsciente. Lacan está lançando um conceito de inconsciente. Inconsciente é uma verdade que não sabe o que diz. E o saber sobre essa verdade que não sabe o que diz, que é isso aqui, seria a psicanálise. E depois ele vai dizer, no 3, e aí, a partir dessa verdade que não se sabe, que devemos encontrar uma verdade sobre o saber, que é o que a gente vai ver nessa parte aqui do esqueminha. A partir da psicanálise, dessa verdade que não sabe de si, a gente vai encontrar um sentido do que essa verdade produz sobre a função do saber. Então Lacan está dizendo,
a psicanálise vai falar algo de inovador sobre o que é o saber, o que é a função do saber, o que é o campo do saber. Então, a gente vai usar da psicanálise desse saber sobre o inconsciente, desse saber sobre uma verdade que não sabe de si, para dizer o que é o saber. Projeto do Lacan, né? Uma verdade que não se sabe é o conceito de inconsciente que o Lacan está propondo, né? E a gente tem que entender essa verdade que não se sabe, como a forma como o Lacan está propondo o conceito de inconsciente, como uma crítica direta ao Freud. É uma oposição ao inconsciente freudiano. Porque como que funciona o inconsciente freudiano? O inconsciente freudiano, curiosamente, ele se sabe. O inconsciente freudiano ele é registro de memória lá do passado, e essas memórias têm tudo a ver com a formação inconsciente que se produz aqui. Então, no trabalho de interpretação, de análise, a gente tem que conseguir encontrar essa verdade que está em algum lugar soterrada no sujeito, então uma verdade que se sabe, que explicaria as formações sintomáticas atuais desse sujeito. E nesse progresso a gente também conseguiria encontrar uma vontade desse inconsciente que foi reprimida pelo eu, por ser contraditório à moral do eu. Então, o inconsciente freudiano ele é recalcado, 2, ele é já dado, ele tem um saber a ser encontrado ali, e ele se sabe, ele já é dado, e ele é passado, e ele é reprimido. Então são elementos do inconsciente freudiano, né? Ele tem um saber já dado, ele é passado, ele é reprimido. E o Lacan vai criticar bastante essa ideia do inconsciente reprimido do Freud, especialmente nesse momento do seminário dele, né? Então, para o Lacan, ele meio que inverte essas figuras do Freud. O inconsciente ele tem uma verdade, mas é uma verdade que não está já dada. É uma verdade que, enquanto articulação significante, ela se produz, digamos assim, sempre presente. E sempre se produz a partir de um trabalho de interpretação analítica. Então, não haveria uma verdade inconsciente sem um trabalho de interpretação analítica que produza um sentido a partir daquelas articulações. E nisso produz um saber que é novo, digamos assim, que não estava já dado em algum lugar. E esse saber que não se sabe, ele não é efeito de uma repressão. Ele é efeito de discursos funcionando de forma autônoma que atravessam o sujeito e produzem nele predicações, sentidos, sentimentos. Então, inconsciente freudiano reprimido, um saber passado a ser descoberto. Inconsciente lacaniano é um saber que não se sabe, uma verdade que não se sabe, uma articulação significante, como se um discurso se pensasse sozinho e produzisse efeitos. E uma verdade que se transforma num saber através de um processo de interpretação que cria algo. Daí o Lacan volta para o sonho, né? E novamente o Lacan vai trazer essa ideia do isso fala, né? Também um conceito que ele transforma radicalmente do Freud. Isso que fala no sonho, né? Isso o grande outro, isso o discurso do sonho. Isso diz alguma coisa, sem saber o que diz. Então, é uma mensagem que está se produzindo nessas articulações simbólicas, nesse jogo de linguagem funcionando sozinho de uma forma meio dadaísta, mas sem ter um saber lá muito desenvolvido sobre o que isso quer dizer. Isso pode dar em inúmeros lugares, digamos assim. E daí o Lacan fala que isso tem a ver com a falha do dito. A falha do dito aqui, entendam no nível da enunciação. Porque é um curioso dizer, o sonho. O sonho é um dizer, né? O sonho é uma linguagem, um discurso. Mas é um dizer sem um emissor. Quem que está falando o sonho na cabeça do sonhador? É um discurso como se falando sozinho. E ele também não tem uma mensagem definida. Daí ele teria uma falha no seu dito, né? Ele não tem nem uma mensagem definida e nem quem está falando essa mensagem definida para quem. Talvez você pode dizer que o receptor desse sonho seria o próprio sonhador. Mas ele também não é o emissor do sentido do sonho. Ele não sabe o que diz. É uma linguagem se falando na cabeça dele. E essa mensagem que não está definida e nem tem um emissor definido,
ela precisa passar por um trabalho de interpretação para que um sentido se forme. Então o sentido se forma só depois, nunca antes. E o Lacan vai trazer isso também, né? Fazendo uma metáfora meio louca, novamente com a economia de Marx, que a verdade é um trabalho de interpretação. A verdade como trabalho de interpretação, ou seja, não haveria uma verdade que não fosse efeito de um trabalho, né, de entender o sentido que se produz pelas articulações significantes. E daí o Lacan volta a dizer sobre o saber, né, que era o projeto dele. É aí que temos que colher a verdade que se afirma sobre a função do saber. O saber, esse tal desse saber, voltando nessa metáfora econômica, o Lacan vai falar que é como preço. Ou seja, o preço do capitalismo ele funciona numa série de equivalências, de articulações entre todos esses significantes que são aquilo que está sendo precificado e por uma série de convenções. Então, o que o Lacan, finalmente ele vai dizer o que é saber para ele, né? O que o Lacan está chamando de saber, que tem tudo a ver com o que o Lacan está chamando de ética e a crítica da ética que ele estava formulando. Acompanhemos a citação do Lacan. O saber é isso. Alguém lhes apresenta coisas que são significantes. E da maneira como estas lhes são apresentadas, isso não quer dizer nada. Então vem um momento que vocês se libertam. E de repente, aquilo quer dizer alguma coisa. E é assim desde a origem. Então o que o Lacan está falando que é saber? Todo o saber que compõe a humanidade, digamos assim. Puras convenções, isso é meio louco do Lacan, puras convenções produzidas de formas arbitrárias. E que tudo que é saber, no fim das contas, são puras convenções produzidas de forma arbitrária. E se a ética é um saber, ou a moral é um saber, o que é ética e o que é moral? Puras convenções produzidas de formas completamente arbitrárias. Articulações significantes que vão se mantendo apenas porque elas vão sendo repetidas de um para o outro, para o outro, para o outro, para o outro. Porque a maioridade é os 18, não é os 17, não é os 19. Não tem nenhum sentido. São puras articulações significantes convencionais. Por que uma criança aprende que cachorro faz au-au, não miau? Não tem nenhum sentido. São puras convenções arbitrárias que se repetem. Em outras línguas, cachorro faz ruf-ruf. Na nossa, o cachorro faz au-au. Por quê? Porque é pura convenção. E no fim das contas, Lacan está dizendo que isso é tudo. Toda a comunicação humana são puras convenções que ficam se repetindo, até o momento que a gente passa a acreditar nelas. O cachorro faz au-au, o gato faz miau. Se alguém falar que o cachorro faz miau, tá maluco. E a ética para o Lacan, curiosamente, é mais ou menos isso. Pura convenção que foi se repetindo e que não tem razão nenhuma de ser daquele jeito. Porque a teoria do significante do Lacan vai trazer que a única natureza humana é não ter natureza. Então não há nada do campo da necessidade, não há nada da realidade, não há nada do real em si, não há nada da natureza, não há nada da essência que poderia dar firmamento para uma ética. A ética, como o saber, são puras convenções contingentes de significantes, articulações significantes repetidas que produzem um sentido convencional das coisas. E assim é para Lacan todo o campo do saber, de uma forma bem exagerada. Daí o Lacan criticar tudo que seja filosofia que remete a ontologias, como se as coisas tivessem uma verdade em si, uma essência em si. A única verdade em si é não haver nenhuma verdade em si. E é isso que o Lacan vai também chamar de desejo, né? Um desejo com uma ontologia negativa, como encerra o capítulo. O saber, como saber perdido, está na origem do que aparece de desejo de toda articulação possível de discurso. Ou seja, o ser humano, por ser sujeito de linguagem, ele é marcado desde o início por uma falta radical impossível de ser completada. Essa falta é a falta radical de uma essência, de uma natureza, de uma verdade em si, de um real. E a partir disso, tudo que se produz enquanto sentido são meras convenções, inclusive da própria ética. Então essa é a crítica que o Lacan lança à ética através da teoria do significante, né? A partir da teoria do significante, que está lá no inconsciente, saber é nada além do que articulações significantes convencionais
E no fundo, a única verdade é que não há natureza humana. Cessar. Nos vemos na próxima.